têm sido várias as catástrofes que assolaram a Madeira nos últimos anos. A 20 de fevereiro de 2010, a região foi atingida pela enorme tragédia que ficará para todo o sempre marcada no coração dos madeirenses. Os prejuízos materiais foram inúmeros. Cerca de 3.000 habitações danificadas, enormes prejuízos em infraestruturas e equipamentos públicos. Mas, acima de tudo, a perda de vidas humanas. 45 mortos e 7 desaparecidos é algo que nunca esqueceremos. A CDU, desde a primeira hora, foi para o terreno falar com as populações e as famílias afetadas, com o objetivo de prestar a sua solidariedade com estas pessoas, mas também para perceber a gravidade da situação, para assim melhor poder intervir na defesa dos interesses de quem muito perdeu. Desde a primeira hora que a CDU manifestou a sua solidariedade com as populações da Madeira afetadas pelas catástrofes naturais. Desde a primeira hora também que levámos essa solidariedade ao Parlamento Europeu, questionando a Comissão Europeia sobre a necessária mobilização de fundos comunitários para apoiar as populações atingidas por estas catástrofes. Não apenas para acorrer no imediato e com urgência a essas populações afetadas, mas também, na medida do possível, para restaurar o potencial produtivo das regiões afetadas, para reconstruir serviços públicos, vias de comunicações afetadas e para, na medida do possível e tão rápido quanto possível, restabelecer o normal funcionamento da vida cotidiana daquelas populações. Os deputados da CDU, do Parlamento Europeu, na Assembleia da República, assim como os deputados na Assembleia Legislativa Regional e os nossos eleitos autárquicos, visitaram as zonas afetadas e contactaram com as populações, podendo ver no local a dimensão da catástrofe e a dor dos homens, mulheres e crianças que passaram diretamente por este horror. A problemática do risco sempre norteou a intervenção da CDU nos órgãos autárquicos. Fomos pioneiros na apresentação da Carta de Riscos e denunciamos as múltiplas agressões ambientais potenciadoras do risco. Perante as catástrofes de 20 de fevereiro e os incêndios de verão, multiplicamos as nossas iniciativas na Câmara Municipal de Funchal para fazer frente aos graves problemas sociais derivados dessas catástrofes. Para a CDU, esta catástrofe não teve só a ver com as condições meteorológicas, pois ao longo dos anos houve uma ação irresponsável no âmbito da gestão do território e da política urbanística, determinadas por um modelo económico assente na especulação e na busca do lucro fácil, que tem naturalmente rostos e mãos associados, os quais não se podem eximir de responsabilidades. Sejamos claros, a natureza não pode ser a única responsável pelas catástrofes. Existem outros responsáveis: o Governo Regional, os executivos de camarários, a falta de planos de prevenção, a inexistência de cartas de risco têm responsáveis. É o Governo Regional, a Câmara Municipal de Funchal. Eles são a outra catástrofe que atinge a nossa ilha. Foram várias as propostas apresentadas no imediato pelos eleitos da CDU, no Parlamento Europeu, na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, bem como nas câmaras municipais e freguesias onde a CDU está representada. Dizia Brecht que do rio que tudo arrasta lhe chama violento. Mas não chamam violento às margens que o comprimem. Vivemos numa região com problemas de urbanização e da defesa natural errada. Temos a ausência de um coberto vegetal adequado, não temos a defesa correta das arribas e temos construções erradas nas margens dos ribeiros. Tudo isto quando o Governo Regional afirma ao longo dos anos que ia fazer um plano integrado do ambiente. São estudos sobre estudos de avaliações de risco. Dinheiro, rios de dinheiro gastos em estudos. A prática é a desgraça que temos. Urge a convergência de esforços entre o Governo Regional e as câmaras municipais, no sentido de pôr um plano realmente que, tendo presente os riscos, concretize as soluções para que as pessoas não vivam no dia a dia nesta tragédia, no medo e na desgraça. Na escola de primeiro ciclo, na escola básica de primeiro ciclo,
de São Roque do Faial. A escola e o pavilhão estão aqui dentro da ribeira. Não só ocupa a escola a zona de cheia, mas o próprio pavilhão, a muralha, vem para dentro do leito da ribeira. Estamos aqui perante uma prática, efetivamente uma prática criminosa, porque não só o Governo desrespeita leis fundamentais quanto às áreas de reserva ecológica, desrespeita princípios fundamentais em relação ao ordenamento do território, ocupando zonas não nidificantes, zonas onde é proibido construir, sendo uma entidade pública, sendo um Governo Regional, isto é inadmissível. Mas é mais do que isso. Trata-se de uma prática criminosa. Praticamente passaram-se 3 anos desde aquele fatídico dia de 20 de fevereiro de 2010, que tanta destruição causou em diversos concelhos da faixa sul da ilha, nomeadamente no concelho do Funchal. E uma questão que desde o início a CDU sempre alertou foi para as prioridades na reconstrução pós-temporal. Essas prioridades deviam ser essencialmente para salvaguardar a segurança das populações, dos seus bens e haveres, mas não foi isso que sucedeu. Aqui, exatamente aqui, reconstrução zero. Ou seja, depois do 20 de fevereiro, quer em relação às margens de proteção da ribeira, zero. Em relação a todas estas arribas, muros de proteção, todas estas zonas que houve deslizamento de terras, zero, zero, zero. Aqueles que deviam ser os primeiros beneficiários dos apoios foram esquecidos. Muitas pessoas continuam sem poder regressar às suas casas, perderam bens e haveres, perderam culturas agrícolas e continuam no esquecimento. Isto é inadmissível. Os perigos que existiam em relação ao 20 de fevereiro, todos eles persistem e até ainda estão mais agravados. Ficamos evidentemente também disponíveis para equacionar apoios necessários às populações que foram afetadas, para que possam reconstruir as suas vidas. Estamos a falar de uma região autónoma que nos últimos 2 anos, esta é a segunda grande catástrofe que acontece e, portanto, depois das gravíssimas inundações de 2010 que provocaram um grande prejuízo, temos agora este problema dos incêndios e, portanto, é necessário equacionar, a nível do Estado português, formas de apoiar as populações afetadas. E, portanto, nós evidentemente estamos também disponíveis para isso. Perante todas estas calamidades, o povo da Madeira tem contado sempre com a solidariedade do PCP na Assembleia da República, através da apresentação de diversas propostas, visando apoiar a região autónoma e o seu povo a superar essas dificuldades. O Concelho de Câmara de Luz, não tendo sido um dos mais atingidos em geral pelo intempério de 20 de fevereiro de 2010, registrou, contudo, situações muito difíceis para as populações residentes na freguesia do Corral das Freiras, Jardim da Serra, zonas altas da freguesia do Estreito, bem como nos sítios do Garachico e Feijão das Galinhas em particular. Decorridos que são já 2 anos após o temporal, o município de Câmara de Luz continua a adiar obras de reconstrução nos locais atingidos. A Câmara Municipal candidatou diversas obras de recuperação a serem feitas no âmbito da Lei de Meios. O Governo Regional recusou e, pior, prefere gastar quase 20 milhões de euros numa obra megalómana na Praia do Funchal a proporcionar segurança às populações e aos seus bens nas zonas afetadas. O Concelho de Santa Cruz foi um dos concelhos mais castigados pelos incêndios do último verão. Muitos foram os prejuízos, muitas foram as famílias que tudo perderam. A CDU apresentou uma proposta na Câmara Municipal de Santa Cruz para a constituição de um gabinete de apoio às vítimas dos incêndios. Esta proposta não foi aceita. Da nossa parte, continuaremos a falar deste problema, pois não queremos que as vítimas dos incêndios caiam no esquecimento, como acontece com as vítimas do 20 de fevereiro. A nossa região tem sido afetada por grandes catástrofes nos últimos tempos. Foi o 20 de fevereiro em 2010, foram os incêndios no verão de 2012 e a 6, 7 de novembro de 2012 as intempéries que provocaram também grande destruição a norte da Madeira e também no Porto Santo. Em todas estas situações,
A CDU esteve na linha da frente, esteve junto às populações, expressando não só a sua solidariedade, mas apresentando propostas concretas para a defesa, para o justo apoio, para o socorro a estas populações e a estas localidades. As populações sabem que podem agora e sempre contar com a CDU.